Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando nossa análise aqui do livro de Atos, agora nós vamos ler o capítulo 2, que tem um dos milagres mais fenomenais da religião cristã, que é o Pentecostes, que é o dom de línguas que os apóstolos falam lá, tá bom? Eu vou ler a partir aqui do versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que aqui resistem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós ouvimos em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Então esse é um grande milagre do Pentecostes, Os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles começam a falar, e todos os judeus que estavam ali em Jerusalém, note que ele coloca judeu de todos os lugares. Por quê? Porque era uma data muito importante. Então os judeus vinham de todos os lugares para participar da festa. Aí o Espírito Santo faz um milagre desse, Eles começam a falar e todo mundo entende na sua própria língua. Só que tem um probleminha aqui, pessoal. Se vinham judeus de todos os lugares, de Roma, do Egito, da Mesopotâmia, da Capadócia, da Pérsia, etc., como que esses judeus se comunicavam em Jerusalém? Porque se um cara vai para Jerusalém, ele é judeu, ainda que ele habite em outro lugar, mas ele vai participar de uma festa sagrada, o mínimo do hebraico ele deveria saber, ou o aramaico, que era a língua mais recorrente na época. Ele deveria saber o mínimo, senão como é que ele ia se comunicar em Jerusalém? Ele ia chegar lá, por exemplo, ele ia perguntar, onde é o templo? Aí como é que ele ia perguntar para alguém se ele não falasse o mínimo de aramaico? Então todos esses judeus que moravam em outros lugares, provavelmente eles saberiam o mínimo do aramaico da época, ou do hebraico. Por exemplo, imagina que os brasileiros vão fazer turismo em Nova York. Você chega lá em Nova York, você vai encontrar mexicanos, você vai encontrar indianos, você vai encontrar japoneses, você vai encontrar latinos. Enfim, Nova York é uma cidade grande, é uma metrópole, você vai encontrar habitantes de vários lugares do planeta. Então o mínimo que essas pessoas que vão para Nova York, o mínimo é que elas saibam pelo menos o mínimo do inglês. Porque senão como é que vai pedir uma informação, perguntar onde é um hotel, onde é o banheiro? I look for the bathroom. Como é que... O mínimo de algumas frases, nem que sejam frases prontas, tem que saber. Porque senão como é que você vai se comunicar na terra dos americanos sem saber inglês? Já pensaram nisso? A mesma coisa aqui. Antes desse milagre aqui do Pentecostes, aqueles judeus que estavam ali, que o livro de Atos está relatando, eles deveriam saber, nem que seja o básico, do idioma hebraico ou aramaico. Senão como é que eles iam se comunicar lá com o sacerdote, ouvir as bênçãos, as parashot, as coisas dos judeus? Então eu pergunto, para que fazer um milagre desse, de cada um ouvir na sua própria língua, se todos eles já tinham noções dos idiomas da época? Não era mais fácil os apóstolos falarem em hebraico ou aramaico e todo mundo ia entender? Eu sou da Mesopotâmia, mas eu entendo hebraico e aramaico porque eu sou judeu. Seria mais lógico, vocês não acham? Do que essa obra miraculosa que o livro de Atos apresenta. Segundo ponto, como que as pessoas que estavam lá saberiam que todo mundo estava ouvindo na sua própria língua? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês vão para Nova York no show de um artista famoso. Aí chega lá, você fala português, mas você entende o básico do inglês que você está lá por causa do artista. Aí o artista começa a falar em português. Oi pessoal, daqui a pouco eu vou encerrar o show. Você entende, porque você é brasileiro. Beleza. O cara falou que vai encerrar o show daqui a pouco. Beleza. Agora, como que você sabe que as outras pessoas que estão ali, que também são estrangeiros, estão entendendo na sua própria língua? Digamos que do seu lado tem um árabe. Aí o árabe começa a falar em árabe. Eu não sei falar árabe, tá? Mas ele começa a falar lá em árabe. Você entende o que o árabe está falando? Se o árabe estiver falando, como eu estou escutando em árabe, esse cantor é americano, você vai entender? O árabe pode estar falando qualquer coisa. Ele pode estar falando, que droga, o show já acabou, gastei meu dinheiro. Você não sabe o que o árabe está falando porque você não fala árabe. Mas o livro de Atos dá a entender que eles comunicavam-se entre si. Olha, como é que a gente está ouvindo na nossa própria língua? Eu não sei. Sendo que são línguas diferentes. Então quer dizer que esses judeus, esse Espírito Santo fez todas aquelas pessoas, uns conseguirem se comunicar com os outros?
Meio confuso. É o oposto da Torre de Babel, né? Ali as línguas se misturaram, virou uma língua só. Meio confuso, né, pessoal? Esse milagre é meio desnecessário, né? Porque essas pessoas estavam lá por causa da festa, todas elas deveriam saber pelo menos o idioma local, nem que seja o mínimo, hebraico e aramaico. Porque senão como é que elas iam participar da festa? Mas aí o livro de Atos relata esse milagre sobrenatural. Todo mundo começou a falar na sua própria língua. Aí alguns começam a zombar, falando que eles estavam cheios de mosto, né, que é vinho. Aí Pedro toma a palavra, fala que é um cumprimento da profecia de Joel, que não é. Engraçado que aqui Pedro está falando que estava se cumprindo a profecia de Joel, né, que o sol ficaria negro e a lua vermelha como sangue. Os evangélicos hoje pegam esse versículo e jogam para o futuro. Aí eu pergunto para os evangélicos, então aqui Pedro mentiu? Porque ele disse, ó, o que está acontecendo aqui não é bebida, é o que foi dito pelo profeta Joel. Ué, então Joel se cumpriu aqui ou vai se cumprir no futuro? Agora, só para finalizar o vídeo, pessoal, desculpa que eu não tenha feito muito vídeo esses dias, tá? Que ultimamente eu estou bem corrido também. Eu vou falar aqui só mais um ponto, que aí Pedro começa a falar de Davi, né? Que ele fala que Davi falou que Deus o ressuscitou libertando do Hades, né? Que as Bíblias traduzem como inferno. Só que Davi não falava grego, Davi falava hebraico. E ali o que Davi falou não foi Hades, Hades é da mitologia grega. Ali o que Davi falou foi Sheol, que é sepultura. Ele fala assim, não permitirá que o seu santo veja a corrupção, nem que seu corpo vá para a sepultura. Ao Novo Testamento, as traduções dão a entender que é Sheol, mas não tem como ser Sheol. Sheol não é inferno, não tem como ser inferno. Porque Davi nem tinha essa concepção de inferno, tá? E por fim, olha que interessante aqui, ó. Versículo 30. Pedro falando aqui, segundo Atos. Sendo, pois, profeta, quem falou que Davi foi profeta? Se Davi era profeta, porque ele tinha profetas para se comunicar com Deus. Primeiro o profeta Samuel, depois o profeta Natan. E sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu, preste atenção, um descendente seu, tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Aqui onde a Bíblia de Jerusalém traduz descendência, pessoal, em grego, é esse termozinho aqui, ó, osfos. Osfos. Deixa eu colocar aqui. Ainda tem mais um pontinho, tá, para finalizar o vídeo, além desse. É que eu esqueci, então eu vou deixar para o final. Osfos. Osfos é lombos. Por isso que a Bíblia de Jerusalém traduz como descendente. Porque lombo quer dizer que a pessoa veio do seu lombo, ou seja, geneticamente seu descendente. Que nem vocês podem ver em Hebreus 7,5. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 7,5, tem a mesma palavra. Hebreus 7,5 diz assim: ora, os filhos de Levi, são filhos biológicos, chamados ao sacerdócio, ou descendentes, tá? Devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles, aqui, ó, descendentes de Abraão. Descendentes, lombo é a mesma palavra. Então o que o autor de Atos está falando no discurso de Pedro é que Jesus seria descendente de Davi porque veio do seu lombo, seria seu descendente. E aí, cadê o nascimento virginal aqui? Quer dizer que Pedro, lá cheio do Espírito Santo, ele está discursando, cada um ouvindo na sua própria língua, ele fala que Davi profetizou, que Davi era profeta, segundo Pedro, que o Messias viria dos seus lombos, da sua descendência. Mas Jesus, segundo os cristãos, é filho do Espírito Santo. E aí, como é que fica? O Espírito Santo é descendente de Davi? Maria não era, já tem um vídeo aqui no canal, sei que sempre vem gente falar que Maria era descendente de Davi. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Não era. Então fica complicado. E a última pergunta desse vídeo, pessoal, sobre esse efeito aqui de dom de línguas, é: quem viu? Vamos traçar aqui uma linhazinha do tempo. Aqui foi quando Jesus nasceu, vou colocar 0, só para fazer um ponto, tá? Que não é exatamente 0. Filo de Alexandria foi um judeu helenista, que ele nasceu entre 10 ou 20 a.C., então eu vou colocar aqui 15, e ele morreu entre 40 ou 50 depois de Cristo. Então eu vou colocar 45, tá? São datas aproximadas, tem uma variação. Filo de Alexandria era mais velho que Jesus,
e morreu bem depois dele. Então, Filo de Alexandria, na sua juventude, ele pode ter encontrado com Jesus na rua. Ah, aquele ali é o filho de José, é o Ben Yosef, Shalom, Shalom. Mas Filo não menciona nada de Jesus. Filo de Alexandria, periodicamente, ele ia a Jerusalém, mais de uma vez, principalmente para participar das festas, como esses judeus aqui. Ele morava em Alexandria, no Egito, que era um grande centro cultural do mundo antigo na época, tinha até a famosa biblioteca de Alexandria, mas periodicamente ele ia nas festas judaicas, como era obrigação dele como judeu. Só que ele não viu nada disso aqui, ó, desses dons de língua, as pessoas falando em línguas. Filo de Alexandria também era cunhado de um procurador da Judéia, a mesma região onde aconteceu esse milagre. Mesmo que ele não tenha ido nesse ano, nessa festa, o procurador estava lá. Ele podia ter mandado uma carta para Filo. Ó, querido Filo, vou contar-te-ei o que aconteceu hoje aqui em Jerusalém, que eu não tenho uma explicação lógica. Todo mundo ouviu o discurso de pobres pescadores na sua própria língua. Não existe, ninguém viu. Outra pessoa que poderia ter narrado um fenômeno tão grande disso daqui, pessoal, é Joséfo. Joséfo já é um pouco posterior a Jesus, tá? Ele é mais ou menos aqui do final do primeiro século. Mas Joséfo foi um historiador judeu. E Joséfo narrou detalhadamente cada coisa que acontecia em Jerusalém, até o que era sobrenatural. Por exemplo, Flávio Joséfo fala que o templo, que tinha uma porta gigantesca, que precisava de 10 homens para abrir, um dia ela se abriu sozinha. E ouviu-se lá de dentro do templo uma voz, que seria a voz de Deus. Joséfo também fala que um dia viu vindo nas nuvens uma multidão, como se fosse um exército, vindo sobre Jerusalém. Em outro ponto ele fala que viu um símbolo, que nem uma espada, em cima do templo de Jerusalém, que ficou um ano sobre Jerusalém. Só que Joséfo não viu isso daqui dos Pentecostes, dos judeus que estavam lá e ouvindo cada um na sua própria língua. Filo, que é contemporâneo, podia estar lá nessa mesma época, não viu. Joséfo também não viu. Talmud, vamos ver os escritos dos judeus, os comentários dos sábios do Talmud, já havia os primeiros escritos nessa época. E mesmo depois, né, quando o Talmud vai ser escrito, vai se desenvolvendo nas décadas seguintes, o Talmud narra coisas que aconteceram em Jerusalém. Só que não teve nenhum dom de línguas. Aliás, não tem uma fonte judaica que ateste isso. A única fonte que atesta isso é o livro de Atos, de Lucas. Então é curioso, né, que um milagre tão grandioso como esse, cada um ouvindo a sua própria língua, não foi visto por ninguém. Só o autor de Atos que descreve isso. E esses judeus que vieram de todos os lugares, eles não sabiam escrever? O judeu veio lá da Mesopotâmia, ele não tinha papel e tinta na Mesopotâmia para ele escrever o que ele viu? Ou o judeu que veio de Alexandria, da terra do Filo, era um berço cultural da época. Ele não tinha como ele descrever? Olha, eu estive esse ano na festa em Jerusalém e aconteceu algo sobrenatural. E o judeu que veio de Roma? E o judeu que veio, por exemplo, do Egito, da Pérsia? Nenhum deles, sendo que tinham judeus de todos os lugares da nação debaixo do céu, nenhum deles registrou uma letrinha, uma frase sequer sobre esse acontecimento. Só está no livro de Atos. Não existe na história em momento algum. Fora que a Bíblia chega a detalhar que foi a terceira hora do dia, né, quando Pedro faz sua defesa. Não estamos bêbados como pensam, porque é a terceira hora do dia. Quer dizer que Pedro tinha hora para beber, né? Mas a terceira hora do dia era muito cedo. Quer dizer, nem coincide, né, com a data das festas, né, que as festas geralmente começam no Shabá, né, no pôr do sol. E é um milagre desse tamanho que todo mundo ouviu na sua própria língua e ninguém escreveu, ninguém percebeu nada. Mas porque está na Bíblia, então é real. Aí fica difícil, né, pessoal? Eu já falei aqui para vocês no vídeo, também se eu lembrar eu coloco aqui na tela final, que a Bíblia tem histórias sobrenaturais que tem registros na história secular real. Só que a história secular relata como se fosse algo natural. E a Bíblia coloca como algo sobrenatural, teológico. Agora, esse daqui do dom de línguas, você não tem nenhum relato. Sendo que Roma fervia de historiadores na época. Os dois judeus aqui que eu falei, Filo e Joséfo, eram historiadores. E eles não mencionam nada que aconteceu disso em Jerusalém. Então é só uma coisa construída pelo autor do livro de Atos, provavelmente Lucas, mas que na realidade você não tem respaldo algum disso. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Espero que tenham dado para entender, tenham gostado, tá bom? Comente o que vocês acharam. Quem curtiu, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube anda meio bugado ultimamente, então tem que ter o sininho ativado, senão a maioria nem sabe que o canal fez um vídeo novo. Ou considere entrar naquela lista de transmissão. WhatsApp, Telegram, e não é grupo, tá? Tem um grupo que só tem eu, mas não é grupo, tá? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.